falar hoje de relacionamentos, né? Vamos falar sobre os relacionamentos. Esse tema que recorrente lá na pergunta dos stories, né? Por que que as pessoas têm tanta dificuldade de se relacionar, né? De onde vem tanta dificuldade? Hoje é tão óbvio, né? Só que muitas vezes a gente não vê, né? Muitas vezes a gente não consegue ter essa percepção, né? Do que a gente faz, do que a gente pensa, de onde está vindo tanta dificuldade, tá? Né? De onde a gente cria expectativas ali reais e perfeitamente trabalhável, né? Perfeitamente melhorável, né? Eu inventar palavra nova, dá para melhorar, né? Dá para melhorar os relacionamentos, né? E às vezes com mudanças tão pequenininhas que a gente vai conversar aqui hoje, né? Mudanças tão fáceis de fazer, né? Tão fáceis de entender, muitas vezes não tão difíceis, não tão fáceis de empreendê-las, mas a gente consegue, né? A gente consegue, a gente se empenha e no final dá tudo certo. Então vamos lá, motivação para o tema da live, já adiantei, foram essas várias perguntas que chegam aqui pra gente, né? É pessoa que está casada há 20 anos, é pessoa que começou a casar agora, é gente que está ficando, né? Ó, Cíntia aí direto de Vancouver, aí sim, Cíntia. O fuso horário aí tá ajudando? Bacana, bacana. Mas é dificuldade assim de gente que está casada há muito tempo, de gente que acabou de casar, é menino que não está entendendo nada da vida ainda, né? Que não está entendendo nada do que está acontecendo aí no campo dos relacionamentos e vive numa angústia imensa. Por quê, né? A necessidade de ser amado, de ser aceito, de ter uma segurança com alguém é uma necessidade básica do ser humano. Básica, né? O ser humano quer isso, o ser humano busca isso. E muitas vezes quando ele não consegue, né? Quando não atinge esse objetivo, ele acaba se frustrando consigo mesmo e acaba buscando isso de uma forma errada, né? Acaba tentando consertar essa frustração de uma forma errada, de uma forma equivocada. Isso a gente vê assim, eu vejo todos os dias no consultório, já atendi milhares e milhares de pessoas com as queixas mais diversas de relacionamento, e essas queixas assim, a gente vê que tem um padrão, né? A queixa ela vem e tem um padrão ali na queixa e do jeito que a pessoa tá tentando melhorar. Então vamos lá, vamos entender a gente, vamos entender o ser humano, como é que ele vem lá de trás, né? A gente é criança, né? Nasce ali, a gente nasceu, né? Papai e mamãe se uniram, nascemos, né? Bebezinhos, que vamos crescendo, criança, e a gente vai aprendendo um monte de coisa, né? Eles mandam a gente para a escola, aí você vai ter que fazer as coisas, vai ter que passar de ano, você vai tendo aquelas obrigações, né? Você vai crescendo mais um pouquinho, você é adolescente, sua obrigação continua sendo ir para a escola, né? Mas já começa a aparecer aqueles dramas, né? Que no final, depois a gente olha para trás, são dramas imbecis da nossa adolescência, né? Uns dramas de vida, problemas pequenos que a gente não sabe resolver, e aquilo vai passando, né? O adolescente vai crescendo, ele vai sendo servido ali pelos pais, os pais, a pai, a mãe e os parentes em volta vão aceitando aquela fase, né? Aquela fase que está se tornando assim cada vez mais uma fase de uma completa inutilidade, né? O adolescente acaba não tendo uma função no mundo, né? Estudar, comer e muitas vezes encher a paciência do adulto que está em volta, né? Dos outros adolescentes, né? É a adolescência que a gente vê como então ele é um quietão, né? Ele é um quietão, fica ali na dele, fecha ali, não interage direito, né? Ou ele é meio bonzinho, mas ele acaba não tendo assim, uma grande função, né? E ele vai crescendo, essa fase da vida vai passando, ele vira um adulto jovem, né? Ele é adulto jovem, ele vai para a faculdade. O objetivo da faculdade? Passar de ano, pegar o diploma no final do ano, pegar o canudo para enfim eu conquistar a vitória. Ali no meio da faculdade ele conhece alguém, ou conheceu ali atrás na adolescência, e ele vai crescendo, e um dia ele cisma de casar, né? Fala, nossa, estamos juntos há muito tempo, né? Sem muito motivo, sem muito propósito, né? Sem ter conquistado nada, sem um marco, né? Muitas vezes é pelo tempo, né? Já estamos juntos há muito tempo, está na hora de casar, né? Está na hora da gente casar, juntar os panos, está na hora. E ele cisma de casar, né? Ele vai lá e cisma de casar. Agora vamos parar para pensar, nesse período todo aí, quando foi que nós aprendemos a nos relacionar com alguém, né? Quando veio esse aprendizado?
com qualquer pessoa que seja. Eu não estou falando de relacionamento amoroso, de relacionamento com qualquer pessoa. Né? Quanto nesse período aí que a gente aprendeu a se relacionar no trabalho, a se relacionar com um amigo, a se relacionar com um parente, a se relacionar com a avó, né? Quando que a gente aprendeu a se relacionar de verdade, né? Não é só lá pedir benção e ir lá começar a mexer no celular, pedir benção para o pai não encher o saco, né? Para não falar, pediu benção, já pediu benção para sua avó, né? Que é isso que a maioria vai lá e pede benção com esse motivo, né? Quando que a gente aprendeu a se relacionar, né? As nuances de um relacionamento, nunca, tá? Nunca, a gente não tem esse aprendizado. Isso a gente pode ver, quem acompanha ali nas stories as perguntas, a gente pode ver nas perguntas ali que, né, se relacionar no trabalho, né? As pessoas se frustram no trabalho, elas não conseguem lidar com as dificuldades de lidar com um parente, né? Lidar com o trabalho, com um amigo chato, com um colega. Ok. Então não aprendeu, junta um que não aprendeu com o outro não aprendeu e eles resolvem morar juntos, né? Morar juntos, eles vêm com aquelas histórias de casamento lá de trás, né? Do viver feliz para sempre, né? Do príncipe que pega a princesa, né? E eles se casam, né? Com um imaginário repleto de coisas ali que ninguém nunca viveu, né? Achando que o negócio vai acontecer maravilhosamente, achando que aquilo que eles viveram na paixão é o que eles vão encontrar lá na frente, né? Porque não tem uma experiência passada, não tem ali alguma coisa para eles se pautarem nesse caminho. E eles começam a casar e eles começam a se frustrar. Por que eles começam a se frustrar? Porque eles começam a criar expectativas, e esse que é o ponto que a gente tem que entrar hoje, né? Eles começam a criar expectativas que muitas vezes eles viveram com o pai, com mãe, com amigo, que é a experiência que eles têm, né? Que é a experiência que eles têm de relacionamento, né? A experiência que eles viveram de relacionamento. Então tinha alguém ali que ia fazer as vontades dele, né? Que ia financiar, que quando ele fazia cagada alguém ia lá e consertava, que ele fazia... Era um amigo, né? Ele juntava um amigo, era com quem ele gostava, com quem ele estava dando bem, né? O amigo começou a encher o saco, troca de amigo, né? O outro amigo começou a dar trabalho, começou a ir para longe, começou a querer uns negócios diferentes, troca de amigo de novo, né? Eu tenho meu amigo ali, eu comecei a me interessar por outras coisas, eu troco de amigo de novo, mas eu nunca lido com aquela situação, né? É sempre um troca-troca de amigo, né? O pai que eu não gosto, mas aí eu deixo para longe, eu começo a ficar no celular, eu troco a família por amigo. Chega no casamento, essa estratégia não existe mais, né? Essa estratégia ela já não funciona mais. Por quê? Porque você não vai trocar a sua esposa, você não vai trocar o seu marido, né? Só que você não sabe lidar com a situação, você não sabe lidar com o problema, você não sabe conciliar interesses, né? Você não sabe por que você casou, né? A gente casa para quê? Eu tenho um objetivo, a minha esposa tem um outro objetivo e os objetivos, na maioria das vezes, são divergentes, né? E a gente tem que convergir esses objetivos, né? Os objetivos são só, os casais vivem assim, né? Eu quero fazer isso, a outra quer fazer aquilo e o meu objetivo atrapalha o da minha esposa de ser feliz, né? A conclusão do meu objetivo atrapalha o dela. Então, às vezes eu tenho que ficar aqui e ela precisa fazer outra coisa, a gente está no modo ali competição, né? A gente não consegue olhar para o outro traçando com um objetivo futuro, né? A gente não entende que a gente casou com um rascunho, né? Você não casou com a obra final, você não casou com a versão final do que aquela pessoa pode ser, né? Você casou com um rascunho, né? Bem mal acabado, né? Ou bem mal começado, se é que aquele rascunho começou, né? É com essa pessoa ali que você casou. E você começa a ter altas expectativas em relação à pessoa, né? Então eu fui lá na igreja, falei sim, a partir do momento que eu falei sim, eu arrumei uma infeliz que vai ter que cuidar de mim, que vai ter que me ouvir as besteiras que eu quero falar toda noite, né? Vai ter que me aguentar, vai ter que cuidar de mim na hora que eu estiver doente, vai ter que me cuidar das minhas frustrações, fazer o que eu preciso, e quando o negócio der errado, ela vai ter que resolver para mim. Era bom se fosse assim? Era, né? Mas não é assim que a vida funciona, não é assim que o ser humano funciona. E não é assim que a gente mesmo funciona, né? Não é assim que nós funcionamos, não é assim que a gente se relaciona com o outro, né? Então, o que é o aprendizado aí? Que a gente, toda vez que eu falo no Stories, todas as vezes que eu respondo isso no Stories, vem comentário, que é a questão do servir. É sempre vem assim, mas eu não vou mudar pelo outro, né? Eu não vou mudar pelo outro. Olha, tudo bem, você pode não mudar pelo outro, mas você não vai ser feliz também.
né? Você fica com a sua soberba com a sua soberba e com a tua infelicidade. Porque relacionamento você vai mudar pelo outro sim, né? Você vai mudar pelo outro sim, mas não para satisfazer os desejos egoístas dele, né? Para você lamber chão, o cara quer que eu lambe o chão, vou virar um lambichão. Não é isso. Né? Você vai se adequar a outra pessoa, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai exercer a sua capacidade de servir, né? Você vai aprender que o outro, né, não é uma lâmpada mágica que você esfrega e seus desejos acontecem, né? Que ele é um limãozinho que você vai ter que espremer muito para tirar o suco. Né? E às vezes esse suco vai vir amargando, né? Vai vir aquele suco azedo, e você vai ter que adoçar ele no resto dos anos, você vai ter que adoçar aquele suco ali no resto da vida. Então isso que é casamento. Olha o que aconteceu com um casal de uma cliente minha lá. Era um casal bacana, unido, os dois juntos, né? Um casamento feliz, tiveram um filho, viviam felizes, os dois jovens, um casal até bonito. E a menina resolveu virar vegana, né? Do nada ela cismou que queria ser vegana, né? O que aconteceu? Eles estavam andando aqui, ela resolveu fazer isso aqui, né? Ela resolveu ter um objetivo sozinha, né? Separado. Eu vou ser vegana porque faz bem, coitada das vacas que morrem todo dia, né? Deixa elas nos pastos serelepando e vivendo feliz. Cismou de ser defensor de vaca e foi virar vegana, né? O que aconteceu a partir dali? O que aconteceu naquele relacionamento? Teve uma ruptura, né? O cara estava casado com uma pessoa, de repente virou outra. Não que não possa virar vegano, não que se eu quiser virar vegano eu não possa virar. Mas é uma coisa que tem que ser combinada. Por quê? Porque a vida muda completamente, é outro casal, é outro casamento. São outras pessoas ali se relacionando. Você não vai para o churrasco do mesmo jeito, o almoço não vai ser do mesmo jeito, o almoço de domingo, o papo, né, a conversa não vai ser do mesmo jeito. Então o casal fica ali, né? Eles não conseguiram absorver aquilo. Por quê? Porque resolveu trilhar sozinho, né? Eles estavam vindo aqui, começou a trilhar sozinho. Não era uma coisa que precisa ser combinada, né? Às vezes mínimas mudanças, né? Mínimas coisas. Pode fazer aqui. Aqui a gente está trilhando cada vez mais junto, cada vez com os mesmos objetivos, né? Vai mudar o objetivo, é conversa. Vai comprar alguma coisa, é conversa, é decisão junta, né? Eu vou comprar, eu pergunto para ela vai comprar, ela pergunta para mim. Por quê? Porque a gente está trilhando junto, né? A gente está trilhando em comunhão, né? A gente não pode, de repente, não, agora eu quero ser psiquiatra, mas não, né? Agora eu quero ser açougueiro, né? Quero virar comerciante, quero virar advogado, quero virar motorista, eu quero resolver morar no Rio de Janeiro. Peraí, né? A gente está aqui num caminho, né? A gente está aqui junto. Então, as pessoas elas começam a sair da rota, né? Elas começam a sair da rota e não conseguem absorver, né? Outro ponto que é muito difícil para relacionamento é a questão de opinião, né? Eu tenho uma opinião pautada em nada, né? Em nada, é coisa que eu acho que é certo, né? Eu acho que a gente tem que dormir às 9, né? Eu acho que o horário certo é dormir às 9, que a gente tem que dormir 8 horas. Eu li lá no blog do Lucas que a gente tem que dormir às 9 horas e a gente vai dormir às 9. E o outro não quer dormir às 9, briga, né? Por quê? Porque na minha opinião é uma, se o outro está contra a minha opinião, ele está errado, né? Ele está errado e as pessoas não sabem lidar com aquilo. Então aí elas começam a perguntar na história. Fulano tá assim, não sei o quê, 20 anos de casamento, não sei o quê. O que eu faço? Tô pensando em largar. Eu falo, olha, se vocês não conseguem resolver esse tipo de problema, quando você vai separar, você vai se apaixonar por alguém, vai ter aquela fasezinha boa, né? Aquela fasezinha que você é iludido, o cara ou a mulher cheio de defeitos, você não consegue enxergar, você não consegue enxergar nada daqueles defeitos, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Aquilo vai passar aquela fase, você vai achar bom pra caramba, vai querer esquecer o outro, vai chegar lá na frente, você vai ver que é tudo igual, né? Que a sua incapacidade para resolver o problema, ela vai se manifestar e vai te atrapalhar. Porque casamento é isso, é capacidade de absorver e resolver problema, né? Casamento, namoro, né? Mas namoro às vezes é aquela fase meio sem compromisso, mas casou é absorver e resolver problema. Tem gente que não consegue resolver o problema da pasta de dente aberta em cima da pia, né? Um chinelo no meio da sala, a pessoa não consegue resolver, né? Aí a pessoa está tão frustrada com aquilo ali, né? Tão frustrada com aquele chinelo, né? A mulher está ali, o marido deixa o chinelo, Aí ela conhece um cara e fala, não, eu guardo o meu chinelo. Aí ela começa, achei meu príncipe, ele guarda o chinelo,
Meu Deus do céu, ela cismou com o chinelo, né? Ela tá cismada com o chinelo. A gente aniquila as qualidades do outro. Aniquila completamente. A gente começa a enxergar só aquele defeito e começa a idealizar o outro que não tem aquele defeito. Então, uma vez eu vi um vídeo que era muito interessante, que era o seguinte: ele estava contando que um casal foi procurar um sábio, né? Ele foi procurar esse sábio e perguntou para ele: sábio, a gente está brigando demais, a nossa vida conjugal está terrível, a gente já tentou de tudo para melhorar, mas não tem jeito. Queríamos uma dica, o que você indica para a gente fazer? Ele virou e falou assim: olha, vocês vão colocar um bode no meio da sala. Né? Vocês vão pegar o bode e vai colocar ele no meio da sala. Põe um bode lá. Ele, bode? Ele falou, um bode. Coloca o bode lá no meio da sala. Esse casal pegou, arrumou um bode, colocou lá e a vida virou um inferno. Né? A vida virou um inferno. O bode estava comendo a planta, estava fazendo as suas necessidades em cima do sofá e eles pararam de brigar e começaram a sentar para resolver o problema do bode. Né? O que é o ponto? A gente esquece aqueles probleminhas quando tem alguma coisa maior para a gente focar, né? A gente esquece aqueles probleminhas ou quando surge um problema maior ou quando a gente está focado em alguma coisa maior, aquelas bobeirinhas, aquelas coisinhas, aquelas migalhinhas, né? Que a gente fica brigando, aquilo ali desaparece, né? A gente foca em alguma coisa maior. Então a pessoa tem mania de pedir dica, né? Como eu me relaciono, como eu melhorar meu casamento, como ter mais paciência com meu marido depois de tantos anos, né? Como fazer a minha esposa fazer não sei o quê, como fazer os filhos entenderem. Falo, olha, filhão, não tem um jeito, porque se eu te ensinar a resolver esse problema, outro vai aparecer, você não vai saber lidar do mesmo jeito, né? É você aperfeiçoar a sua capacidade de perdoar, de ter paciência, de ter justiça, de ser justo, de ter disciplina, a sua moral, os princípios, os valores pelos quais você segue, regras universais de convivência com qualquer ser humano que a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade, né? Isso se manifesta muitas vezes no trabalho, né? Quando a pessoa vem reclama do trabalho, cara, pode perguntar como é que tá em casa, que na maioria das vezes tá o mesmo furdunço, porque a pessoa não sabe servir em casa, ela não sabe servir no trabalho. No trabalho é o lugar da gente aperfeiçoar a moral, é aperfeiçoar o caráter, é servir o outro, né? Servir o outro e às vezes sem receber aquele reconhecimento, sem receber aquela glória, aqueles aplausos que a gente muitas vezes fica esperando, né? Ah, meu chefe não me reconhece. Então, se você estiver vivendo por reconhecimento, você vai esperar isso em casa, você vai esperar isso da sua família, seus relacionamentos vão ser todos frustrados, todos, porque não é assim que a gente se relaciona com o ser humano, a gente serve a ele, a gente serve aquele que está em casa, né? As pessoas casam muitas vezes esperando o que eu vou ter de volta, né? O que eu vou ganhar com esse casamento? Eu não estou ganhando nada. Meu filho, você vai servir, você vai ajudar aquela pessoa a se tornar uma pessoa maior, melhor, mais adequada, né? Mais madura, mais servindo também. Que a gente fala, por isso que eu mostrei aquele videozinho, né? Do homem que queria uma deusa. Ele queria uma mulher bonita, ele queria uma mulher cheirosa, que se cuidasse. Ele proporcionou isso para ela, né? Proporcionou tempo, começou a cuidar dos filhos, começou a investir no relacionamento, investir na esposa. O relacionamento melhorou, pronto, é só isso que tem que fazer, né? Quantas vezes vocês já pararam para pensar assim no dia e falar, cara, o que eu posso fazer para o meu relacionamento melhorar? Qual atitude que eu posso ter hoje que o meu relacionamento vai melhorar? Quantas vezes? Eu espero que pelo menos alguma vez na vida vocês já tenham feito isso. Mas quantas vezes, né, já pararam para pensar, o que eu posso fazer hoje pelo meu relacionamento? Vou fazer por mim, eu não vou fazer por não sei o quê. Pelo meu relacionamento, o que eu posso fazer? Né? Dia dos namorados, né? Começa a pensar em presente, começa a pensar em balada, começa a pensar em sair. O que a outra pessoa quer de verdade que eu posso fazer? Né? Não vou lá comprar uma gravata, não vou lá comprar uma sandália para ela, que é isso que ele quer. Isso é o que todo mundo faz, né? Todo mundo faz e a gente fica repetindo o que todo mundo faz e querendo ter um resultado diferente. Né? No Natal, para onde a gente vai viajar, o que a gente vai comer, vai comer Chester, ou peru, um franguinho ali do supermercado da esquina, o que a gente vai comer? É só isso que as pessoas pensam, né? E ali a vida vai passando, elas vão vivendo, né? Vão vivendo ali, o problema vai vindo, elas vão resolvendo mal resolvido, elas vão resolvendo ali de qualquer jeito e o negócio não vai acontecendo, né?
Aqui, ó, a Cíntia falou aqui, ó, servir teria que ser recíproco. Não vai servir para o outro para que ele te sirva também, né? Esse não é o objetivo. Não é esse o ponto, né? Eu vou servir para eu ter o benefício. Né? Espero que não tenha sido essa mensagem que ficou lá do vídeo. Por quê? Você vai servir para o outro, vai ser bom, mas vai dar uma cepada ali no seu caráter, né? Isso aí, seu caráter, ele vai ficar mal formado, sua personalidade vai ficar com os contornos totalmente atrapalhados, porque esse não é o objetivo de servir, né? Não é, vou fazer um favor pro outro me fazer um favor na hora que eu precisar, não é isso, pô. Até me perguntaram isso uma vez. Pô, tem problema eu pedir um favor para ele fazer favor para mim depois? Eu falei, olha, pro outro não vai mudar nada, né? O problema é pro seu caráter, o que vai acontecer com ele, né? Como que ele vai ser formado, né? É querendo explorar, querendo lucro, né? Que é o jeito que a nossa sociedade é organizada, né? E não é para falar mal de sociedade, não, porque o modelo tem que ser esse mesmo, né? Tem socialismo, é tudo de todo mundo, isso aí já não deu certo. O modelo é esse. O problema é querer o lucro máximo, é querer usar o outro, né? A gente está acostumado nas relações de trabalho, nas relações de compra e venda, a explorar ao máximo o outro que a gente puder. E na hora que chega em casa a gente quer ser diferente. E muitas vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue porque a gente está acostumado a explorar, a gente está acostumado a ter lucro, a gente tem relação com o outro, a gente transforma as pessoas em objetos, né? Em pessoas com as quais a gente pode obter alguma coisa, tá? Então, vocês não estão se relacionando com a versão final, vocês estão se relacionando com um rascunho bem mal feito mesmo, tá? É um rascunhozinho que está aí do lado de vocês e vocês têm que ajudá-los a se tornar aquele desenho bonito, aquela obra final de arte, tá? É isso que é o trabalho de vocês dentro de um relacionamento. Não espera que esteja pronto, não espera que esteja pronto amanhã, né? Não espera que vocês ouviram essas palavras hoje, a partir de amanhã já vai estar tudo lindo, já vai estar tudo perfeito. Né? Não é assim que isso vai acontecer. Vai começar a plantar. Né? O que acontece quando a gente planta? A gente planta, põe a semente ali, tampa, rega, fala, beleza. Você vai olhar no outro dia, tá do mesmo jeito, né? Não mudou nada. Aí você vai olhar no outro dia, você cuida, um mês, tem um brotinho feio, esquisito, todo ruim, né? Todo ruim. Ele vai regando, vai cuidando ali por meses e meses, e anos, até que aquela árvore cresce, amadurece e começa a dar frutos. Relacionamento é a mesma coisa. Né? Eu estou falando isso por quê? Porque no consultório a gente explica para a pessoa o que acontece, a gente explica essa questão do servir. Ela volta com uma semana de diferença. Eu não vou fazer mais não, porque aquele cara não tem jeito, aquela mulher não sei. Eu falei, meu filho do céu, você quer resolver em um mês, uma semana, quer dizer, uma semaninha, um mês, que seja um ano, né? Um ano que seja, né? Um ano não resolve. Essa que a Bruna falou, ninguém te deve nada. Se tivesse com filosofia de vida, com postura vital, né, a postura que vocês vão ter na vida, ninguém te deve nada, não espera nada de ninguém. Esse que é o ponto, é o jeito de viver. É difícil no começo, é difícil a gente aceitar isso, né? A gente cria expectativa, a gente se frustra, mas muitas vezes, né, quando a frustração vier, fala, ninguém me deve nada, ninguém me deve agradecimento, ninguém me deve obrigado, ninguém me deve gratidão, ninguém me deve nada disso. Se vier, ótimo, mas esse não pode ser o agente motivador da minha conduta, né? É isso que isso quer dizer, essa frase, ninguém te deve nada. Eu não vou fazer pelo outro esperando eu ser gratificado, eu ser bonificado, eu receber de troca. Não é esse o ponto. É isso que essa frase quer dizer, né? Ninguém te deve nada. Você vai fazer pelo outro, ele não vai te devolver nada, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque você seguiu os seus princípios, você seguiu sua conduta de servir, né? Você não vai ficar se frustrando igual um bebezinho, né? Igual um adolescente que não teve o que queria e ficou bravinho, né? Porque eu tô sendo feito de bobo. Falou, meu filho, se você está nessa até hoje, você ainda tem um caminho a percorrer, mas bora percorrer, né? É isso mesmo. Isso aí, você ainda está com esse princípio de vamos fazer de bobo, as pessoas vão me usar, as pessoas vão pisar em mim. Aqui, ó, o caráter que está sendo detonado é o deles, não é o seu, né? O que você tem de mais precioso, de mais valioso é o teu caráter, a tua personalidade, né? Não é as moedinhas que estão no teu bolso, né? Nem esse esforçozinho, mais ou menos, que a gente faz aí durante o dia e que a gente está achando que vale muita coisa.
Então esse que é o ponto, né? Vamos formar nosso caráter, vamos servir, e a partir daí as relações vão acontecendo, a vida vai melhorando, as amizades vão florescendo, os relacionamentos vão amadurecendo, né? Você começa a ter a criação dos filhos, você começa a ter relacionamentos muito mais saudáveis, muito mais proveitosos, ok? Esse é o que eu tinha para falar hoje para vocês. A gente vai continuar falando de relacionamento aí na semana que vem, tá? Vou definir o tema aí, vou falar para vocês, mas a gente vai continuar, né? Porque é muita pergunta, eu vejo que é muita dificuldade aí que as pessoas estão tendo e a gente vai começar a abordar isso aí um pouquinho, tá? Mostra pro marido, mostra pra esposa, quem tiver gostado aí, dá um printzinho, posta lá e me marca pra gente ficar sabendo, né? Ficar sabendo que o pessoal passou aqui. Bacana que tem um pessoal que a gente já vê, que eu não consigo ver aqui quem veio, mas o pessoal marca lá, a gente consegue ver que tem uma galera que tá sempre presente, né? E eu agradeço muito a presença de vocês. Fiquem todos com Deus, um abraço a todos, tenham uma excelente noite e até a semana que vem. Tchau, tchau!